Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar agora que o Cruzeiro recusou proposta por Caio Jorge. O West Ham da Inglaterra ofereceu 4 milhões de libras ou 30 milhões de reais pelo empréstimo do KJ até a metade do ano. Esse empréstimo seria seguido de obrigação de compra por mais 21 milhões de libras ou 156 milhões de reais em julho. Ou seja, entre janeiro e julho, o Cruzeiro ficaria com 186 milhões de reais pelo Caio Jorge, com a lembrança de que o KJ foi comprado da Juventus por apenas 45 milhões de reais. Apesar do enorme lucro na operação, nem o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, nem o Caio Jorge demonstraram intenção de fazer o negócio. A proposta, inclusive, já foi recusada. O Caio Jorge vai esperar por propostas de clubes maiores. Já o Cruzeiro sonha com pelo menos 230 milhões de reais. Esse foi um dos grandes acertos de Alexandre Matos em sua passagem pelo Cruzeiro. Caio Jorge, que terminou como artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Só para completar, registrar também que nos últimos dias o Cruzeiro recusou outra proposta, dessa vez por Tevez, atacante revelado na base. O interessado era o Yokohama Marinos, que queria um empréstimo de 1 ano e meio gratuito, com opção de compra de 70% por apenas 2 milhões e meio de dólares. O Cruzeiro agradeceu o interesse, mas recusou a oferta. Queria saber de você, esses nomes que vêm sendo especulados aí no mercado, como é que o Cruzeiro se posiciona quanto a isso e como é que o Cruzeiro está na busca por esses nomes no mercado? Já veio Gerson, Bitelo, Vitão, esses especulados, né? Olha, bom dia Samuel, bom dia a todos os seus ouvintes. Seguinte, hoje o pessoal tem uma facilidade de falar das coisas, né? Que às vezes você pensa numa coisa e os caras já divulgam. O que se faz é só atrapalhar as negociações, que essas especulações aí, esses vazamentos de alguma informação. Aí vazou o negócio do Gerson, realmente é um grande jogador e interessa, né? O Gerson interessa para qualquer time do Brasil, né? O Cruzeiro não é diferente, né? Agora, interessar para o Gerson e contratar, a diferença é muito grande, é um jogador caro, né? Foi muito alto. Agora, vontade de ter, isso eu vou te falar que nós temos vontade de ter grande jogador, e ele também nós temos vontade de ter, que é um grande jogador. O acordo com o Mineirão para 2026, em que pé que está isso? Hoje nós temos uma reunião lá com o Marconi, mas não vejo problema nenhum. O Mineirão, mano, já vai renovar, eu tenho certeza, só está nos ajustes, sem nenhum problema. E a sua fala de grandes nomes repercutiu muito, é isso que o torcedor do Cruzeiro pode esperar hoje? Olha, a gente for contratar, tem que contratar jogador. Primeira coisa, nós não precisamos de jogador, nós precisamos de jogador pontual. Nós já temos um grande elenco, um grande atleta, nós precisamos de alguém para ajudá-los, eles. Nós não precisa de. Hoje nós temos um jogador, um time montado certinho, nós estamos tranquilos com isso. Você precisa trazer um ou dois para ajudar eles. Vem a Copa Libertadores da América pesado, mas nós temos um time espetacular, nós estamos felizes demais com o time que nós temos. Então é um outro jogador na posição que a gente acha que precisa, mas pontual, nada que nós vamos vender jogador para comprar ou fazer loucura, que nós não vamos fazer loucura, vamos fazer dentro da realidade do nosso Cruzeiro. E uma última pergunta sobre a renovação do Matheus Pereira. Como é que anda essa negociação? O Matheus vai contratar no meio do ano, a gente tem conversado sempre com ele, ele sabe o interesse, nós temos interesse de renovar com ele, não é para 6 meses, não é para um ano, não é por 3, 5 anos, que eu já falei isso com ele, e ele está no momento dele, e eu espero que no momento certo a gente renove, ele fique muitos anos no Cruzeiro, a gente não tem intenção nenhuma de desfazer do Matheus Pereira e nem de outro grande jogador que nós temos. Já não tem interesse de desfazer, tem interesse de manter eles e por muito, muito tempo. Gilbert, vamos falar a respeito primeiro de jogadores do Cruzeiro que estão sendo aí monitorados? Caio Jorge, que inclusive, Silvéio, com o final ontem da Copa do Brasil, Caio Jorge terminou também na artilharia da competição, viu, Gilberto? Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Eis que o West Ham, o time inglês, né, da Premier League, como diz o meu amigo Leandro Cabido, veio atrás aí do nosso querido Caio Jorge.
queria o Caio Jorge ali por empréstimo, com obrigação de compra. Aí o Pedro Lourenço falou, ô, gente, não, na moral, esquece. Empréstimo? Não, você acredita? Ah, peraí. Vamos dar 4 gente. milhões aí no empréstimozinho, com obrigação de compra. Tá de e não sei o quê. Não, sacanagem. tá de sacanagem. Tá de sacanagem. E um detalhe, o Pedro vai atender aí o pedido do Tite, que é preservar e segurar os seus principais atletas para a temporada de Isso 2026. é fundamental. Exato. Porque, claro, você ir ao mercado, reforçar o time é importante, Faz mas o primeiro passo é não perder os seus principais jogadores. Isso. É manter a base forte, que terminou bem a temporada. fazer contratações pontuais. Já é um ótimo presente manter esses principais jogadores. O que vem depois é para Sim. dar o up, Então, né? para não ter aquela questão daquela remontada, tem que fazer tudo de novo, aí, meu contratar. filho, Então, anda pra trás, o né? Pedro Lourenço já deixou claro que vai fazer de tudo para atender aí esse pedido do Tite, tá? Falando em pedido do Tite, o Tite pediu ele, o Gerson, Gilberto, o Gerson que está no Zenit, tá? Aí o que o Cruzeiro fez, né? Foi tipo esquartejador, foi por partes. Primeiro foi até o staff do Gerson. O staff do Gerson deu ok. O Cruzeiro conversou com o Gerson demonstrou que gostaria de voltar, né? Eu acho que ele pisou na bola ao sair do Flamengo do jeito que saiu, né? Aquela questão do plano de carreira, mas quem sou eu para opinar na carreira do cara? Porque, como diz meu tio Sérgio, lá em cima é Cristo, aqui embaixo é isso, é din-din, é grana, bufunfa. E agora o que rola? O Gerson estaria disposto a voltar para o Brasil para o Cruzeiro. Cruzeiro, então, entrou em contato com o Zenit. E negociar com o russo é um negócio russo demais, Gilberto, muito complicado. E a pedida inicial feita aí pelos russos foi algo em torno de 40 milhões de euros, tá? 40 milhões de euros, aí você multiplica isso por 6, padrinho, pra você saber quantos milhões de reais que eles estão querendo aí pelo Gerson. grana. Entretanto, todavia, contudo, com desculpa da má palavra, o Zenit tá querendo quem? Jesus. Tá querendo o zagueirão do Cruzeiro. Aí dá inclusive, negócio, hein? O Zenit, ele chegou a fazer 2 propostas que foram recusadas pelo Cruzeiro. Entendeu? Porque o Cruzeiro tá mostrando, peraí, não é assim agora vocês vão chegar e levar jogador de qualquer maneira, não como aconteceu em outrora. Sim. Abraço Cadabrão que me ensinou a usar o termo, a palavra outrora. Ai, fica bom e aí, na seu frase, Gilberto, né? o que rola? Depois, né, parece que o Zenit topa baixar um valor, 25 milhões à vista, etc, etc. É uma negociação muito difícil. E a fase do Gerson não emplacou lá, né, Sim, cara? não emplacou lá, Ele não. Lá não tá vivendo não vingou. dias de glória no Não Zenit. vingou. Ou seja, tudo bem que eles continuam endurecendo as negociações, não facilitam nada, mesmo nestes casos, mas se tem uma hora pro Cruzeiro ir lá tentar buscar, é agora. Gente, peraí, vamos botar o pé no chão. 40 milhões de euros. Não, ele falou de 25 agora. Pois é, 40 milhões de euros. Se você cair pela metade, são 20 milhões de euros. Sim, é grana pra boné. V6 Mas na aí conta, tem o 6x2. Jonathan Jesus no meio. Que eles estavam Você bota o Jonathan ofereceram até Jesus, que 11 eles estão milhões de querendo. euros. No Quanto? Jonathan, 11 milhões de euros no Jonathan Jesus. Caiu o Gerson pra 10, fião. Não, Ou 9. mas ele não vai cair desconto de 40 para 25 do Neida, assim, botando o outro neguinho na troca. Não, vocês não sabem fazer Não, negócio. não, mas Não, aí que tá, mas aí que tá. Sabemos, O que os- foi os oferecido? russos é que são o que foi complicados. oferecido- o que dá pra oferecer pra eles? Um ano de compras grátis no Brasil. E por aí vai. Essa galera aí, vocês dois não sabem fazer negociação porque o dinheiro não é seus, né, cara? Porque se fosse seus, você... O Gerson... Valores não assustam, padrinho. O Se Gerson... bem que esse valor é uma coisa absurda, viu, gente? Então, o torcedor tem que ter o pé no chão. Mas uma coisa, padrinho, que eu achei muito... para mostrar para que o Cruzeiro tá para a próxima temporada. O que quer o Pedro Lourenço para a próxima temporada. Tá? Porque ele poderia ter virado e falar, não, o Gerson sem chance, tá lá na Rússia e vai ser um valor absurdo e tal. Não, foi lá, tá atrás do atleta, enfim, mostrando que o Cruzeiro tá pensando grande, já que quer brigar de igual para igual com o Flamengo, de igual para igual com o Palmeiras, o Cruzeiro tem que investir e trazer esse tipo de jogador para mudar o patamar da equipe. É um salário do Gabigol? O Gerson? Por aí, por Uns aí. 3 pau, mais ou Por aí, menos? 3,5, por aí. Por aí. E por falar no Gabigol, daqui a pouquinho eu vou trazer. Ele deu repercussão daquele entrevista. Pode Pá, Vou trazer né? isso. Foi no Pode Pá, vou trazer. Pode Pá. Vou trazer algumas coisas importantes que ele disse. Mas só continuando a falar ainda desse mercado do Cruzeiro, o Gerson então foi um jogador. O Gerson é um jogador mais de meia, né? Ele entraria no lugar de quem no Isso. time do Cruzeiro? Hoje. Lucas Silva. No também lugar acho. do Lucas Silva? Lucas Silva. Seria Um segundo volante? Não do Segundo. Christian, do Lucas Silva. segundo volante. Será que ele entraria no lugar do Lucas e não do Christian? Porque Cara, ele o Christian tem jogou no jogado- futebol brasileiro mais aberto pela direita, do mas- meio pra frente. Se bem com o Tite ele jogou assim no Flamengo, mas a princípio, né, pelo que até a gente pergunta dali pro O pessoal já tá saber encostando no daqui. Lucas Silva, então... Você O tem que Lucas ver a Silva, questão da idade, Lucas cara. Silva, o Lucas Silva não precisa nem jogar mais, né? Ele pode chegar só uniformizado, que o bicho é bonito e tal. Você vai ali, beleza, tirar foto né? com a galera. E tal. Acontece. Mas o Gerson
ele viria ali para brigar nessa vaga do meio, mas eu creio que ele não brigaria diretamente com o Christian. Inclusive, o Cruzeiro estaria atrás de atletas para brigar nessa posição do Christian, para fazer o que o Christian faz. Porque o Christian, na verdade, ele é volante. O técnico do Cruzeiro, né, o ex-técnico agora, o Léo Garden, ele que conseguiu levar ele para o lado e fazer com que ele rendesse ali. Inclusive, um dos jogadores preferidos do Leonardo Jardim era o Wanderson, que a torcida não valorizava muito e tal, porque não fazia gol, atacante, não sei o quê, mas ele cumpriu a função para liberar o Gabigol, para liberar o próprio Caio Jorge, Matheus Pereira e por aí vai. É verdade, pô. Um grande abraço a todos vocês. Você já almoçou? Não, eu vou comer a comida do convidado que está chegando. Não vai não, eu vou, claro que eu vou aqui. Então, o Gerson chegando, acabou para todo mundo, né? Por quê? Ele vira o Cruzeiro imbatível, Não, é não é isso não. É verdade, sim. Pô, Futebol, se fosse tão simples pra assim, cima, cara, era só contratar os bonzão e todo mundo ganhava. Não tinha isso não. Ia dar muito empate por aí. Não, mas ninguém traz o Gerson pensando em brigar por Sul-Americana. E nem brigar para não cair, quando você ué. contrata um jogador desse, já é um time que fez uma temporada Sim. como fez o Cruzeiro, você tá pensando Mudar em de brigar com os prateleira. caras lá de cima brigar mesmo. Lá em cima mesmo. Não é, De igual e pra não igual. tem esse papo de humildade. Agora tem que parar com isso também, que isso aí é chato pra caramba. Sim, nós vamos brigar pra ficar entre os Não, 10 não, primeiro. falso Não, humilde. pelo amor, quando você vai lá e busca o Gerson, O projeto aí você ano traz que vem um é outro, ponto. Gilberto. É o Pedro lógico. Lourenço falou isso em entrevista. O próprio Pedro Júnior Chato falou ficar isso aos falando esse microfones da negócio, Rádio humildade. 98. Que Humildade é para os fracos. tá na o hora Igor do me Cruzeiro ensinou voltar a isso. ganhar. E não foi só os donos, não, tá? Os jogadores também. O próprio Cássio falou isso conosco após a eliminação do Cruzeiro lá na Neoquímica Arena, que um time como o Cruzeiro não pode ficar tanto tempo sem ganhar título, não, e tem que voltar a ganhar pra ontem, tá? Outro jogador aí que foi apurado pela Rede 98, Gilberto, que tá na alça de mira do Cruzeiro, o Cruzeiro tá observando a situação dele, é o Cebolinha, tá? Jogador de 29 anos, Everton Cebolinha, pertence ao Flamengo, ele tem contrato com o Flamengo até o final de 2026. E o que acontece? Cebolinha lá no Rio já deu várias entrevistas dizendo que gostaria de ter mais oportunidades e tal, mas naquele time do Flamengo lá pra ele vai ser ruim de ser titular. Terceira Ele tem reserva. exatamente. E o que rola? Ele e o Flamengo ainda não chegaram num acordo, tá? O jogador aí que tá no Flamengo, mas daquela maneira abrindo possibilidades para Quanto tempo de contrato, hein? O contrato dele termina em 26, dezembro de 26, final do ano que vem. Então. E o que acontece? O Cruzeiro está observando a situação, já em contato aí com procuradores do atleta, deram um ok. E o próprio Flamengo não descarta a possibilidade de negociá-lo não, tá? Nessa janela agora do final de ano e início da próxima temporada, não. Então seria mais um jogador que o Cruzeiro estaria atento no mercado aí. E claro, a gente sabe que o Tite também está querendo um zagueiro, aí já saiu o nome do Vitão, zagueiro do Internacional. Tá? O Cruzeiro, então, em busca de contratações pontuais, deixando muito claro para você, torcedor do Cruzeiro, o Cruzeiro não vai contratar baseada, 10, 20, 30 jogador, não. Tá? Vão ser contratações pontuais para reforçar ainda mais o elenco de 2025 aí, que tinha tudo para bater campeão da Copa do Brasil, porque era para ter ganhado os 2 jogos contra o Corinthians, e se pegasse o Vasco, tinha que ter ganhado os 2 jogos contra o Vasco, porque eu vou falar que o final feio é esse Corinthians e Vasco, tá? Incompetência do Cruzeiro, principalmente na primeira partida, no gol de Memphis Demão, né? Porque ontem foi Memphis Depé. Isso é verdade. Enfim, e o seguinte, essa vaga aí, a Copa Libertadores, com isso, também ajuda, né, padrinho? O cara fica ali querendo vir e tal. E aí o Cruzeiro precisa se reforçar muito pro que quer o Pedro Lourenço. Essa questão de voltar a bater campeão, ganhar os títulos. A gente sabe que ainda é uma diferença absurda, né? Por exemplo, o Flamengo tem R$1 bilhão para investir na próxima temporada. R$1 bilhão. O Palmeiras quase isso também, na né? mão para poder investir na próxima temporada. Então o Cruzeiro tem que aproveitar o que tem de melhor nesse time e buscar essas contratações pontuais para poder investir bem a grana. Tá, tudo bom, graças a Deus. O assunto tá pegando fogo aqui sobre o nome do Gerson, cara. E a gente falou agora com o Rica Perrone. E o Rica falando, disse uma coisa, olha, o Cruzeiro já tem aí excelentes volantes, e citou o caso do Mateuzinho, né? Matheus Henrique. Matheus Henrique, que é de fato um jogadoraço, e que talvez o Cruzeiro devesse atacar outras posições. Mas, e aí, quero a opinião do amigo Samuel Venâncio. É que o nome do Gerson, né, cara, é um cara campeoníssimo. Não dá pra descartar não, também não, hein? Se for o pedido do professor, como é que faz, hein, Samuca? O que você pensa disso? Pois é, e até com o Tite ele fez uma função, às vezes, mais à frente ali, né? Um beirada indo por dentro. É um jogadoraço, Gilbert. Se o Cruzeiro contrata um jogador desse nível aí, eu confesso que a minha expectativa sobe bem. Pois é. É um atleta caro, a pedida foi muito alta, mas penso que se couber aí no bolso do Pedro Lourenço, né? Ah, isso aí cabe. Vai descartar, né? Um jogador
desse calibre aí. Eu acho que é um cara que, se o Cruzeiro consegue uma contratação, muda o patamar do time. Agrega demais, vai contribuir com gols, com assistências e... Pô, o Gerson, eu ficava vendo ali nos tempos de Flamengo, velho. Tinha algumas jogadas que ele saía arrastando aí, meu amigo. E um abraço, né? Ninguém pegava. Então, não vai ser fácil. Isso aí a gente pode falar, porque os russos lá, eles costumam, nas negociações, e quando ela acontece, geralmente eles vão levar vantagem em alguma coisa, né? Então, é até um ponto aí pro Cruzeiro ficar esperto. Mas é jogadoraço, Gilbert. O Rica eu respeito muito aí, mas igual o Gerson ali no Cruzeiro, ali, pra meio, pra beirada, não tem nenhum. Troca no Marquinhos. Tá bem distante. E é verdade, eles imaginaram, é a primeira vez que eu entro no boletim aqui do Cruzeiro, o Samuel Venâncio. O negócio é o seguinte, o Gerson está voltando pro Brasil e pro Cruzeiro, senão ele fica fora da Copa do Mundo, cara. Tem isso, hein? Por aí, né? E agora eu queria Pensar em saber do Copa, hein? Samuca a respeito do, pra mim, o reforço principal para a temporada 26. MP Zudo, MP10. Não, esse aí tem que fazer de tudo para ficar, né? Ele pelo menos tem contrato até o meio do ano, então tá garantido aí, né? A gente até fez uma entrevista com o Pedro Lourenço hoje, ô Adro, e ele falando, não quero o Matheus para mais 6, mais um ano, não. É de 3 a 5 anos, que é o que o Cruzeiro oferece aí para o Matheus Pereira, então acho que vai ficar aí para quando voltar, né? Se reapresentar, tá de férias. Então, viajou, né, com a família. Mas vamos ver. Eu também não vejo o Matheus assim saindo do Cruzeiro, não. É jogador aí pra ficar aqui o resto da vida dele jogando, né, Adro? É isso aí. Também é o que eu quero, essa renovação. Isso enquanto seria lindo. Aí um bom contrato, né? Tá doido? Dificilmente o jogador recusa Tá um contrato de feliz, o 5 menino anos. Theo tá crescendo, vendo o papai jogar no Cruzeiro. Tá louco. É isso aí, Samuca. Vamos juntos com as primeiras do dia. Primeiro eu quero dar um recado aqui muito importante para todo mundo, para repassar aí para o pessoal. Vocês terão aí um descanso das nossas lives nas próximas 2 semanas. É o seguinte, a gente veio aí, desde que nos transformamos em Samuca TV, com uma cobertura de Cruzeiro com lives diárias, e isso de forma quase que ininterrupta, né? Então, todo mundo trabalhando muito. E aí, obviamente que não somos máquinas, né? E todo mundo precisa aí de passar as festas de fim de ano, um descanso merecido para toda a nossa equipe. Também tem muita coisa que a gente está trabalhando aí nos bastidores, de novidades para Samuca TV no próximo ano, o camarote, o nosso estúdio finalmente vai sair do papel e estamos trabalhando muito para colocar todas as coisas. Eu também vou tirar uns dias aí para descansar, mas vou seguir fazendo o conteúdo aqui normalmente, primeiras do dia, quentes do dia, mas as nossas lives só voltando no dia 5 de janeiro. Então, 2 semanas. Vai passar rápido. Já já Natal, já já Ano Novo, já já a gente está de volta com muita novidade aqui na Samuca TV. Então fica esse comunicado aí para todo mundo espalhar. Vamos seguir falando aí ao longo dos próximos vídeos aqui da Samuca TV para que todo mundo fique informado. Eu acho que vai ser legal, que vai ter uma saudade aí de toda a nossa equipe e das nossas lives. Voltaremos com lives no dia 5 de janeiro, todo mundo aí com a bateria recarregada. Vamos lá, porque terminou a Copa do Brasil. Corinthians, o campeão, para cima do Vasco. Corinthians chegando à 4ª conquista de Copa do Brasil. Cruzeiro com 6, seguido aí por Grêmio e Flamengo com 5 títulos cada um. O Cruzeiro ainda o detentor do posto de maior campeão da Copa do Brasil. E com esta vaga, o Corinthians entra no pote 2 no sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores. Lembrando que tem aquela primeira fase ali, que muita gente chama de pré-Libertadores, né? É a fase que antecede com aqueles jogos de mata-mata. Então, aí lá teremos o Botafogo e o Bahia.
Depois que definir todo mundo de cada pote, teremos o sorteio no dia 18 de março, lá em Luque, na Grande Assunção. E aí a gente já sabe que o Cruzeiro vai ficar no pote 2, com Corinthians, Lanús da Argentina, Libertad do Paraguai, Estudiantes da Argentina, Cerro Porteño do Paraguai, Bolívar da Bolívia e o Universitário do Peru. No pote 1, com cabeça de chave, teremos 3 brasileiros e aí não poderão estar, o Cruzeiro não vai poder estar no grupo de nenhum deles. Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Os outros, Boca Juniors da Argentina, Peñarol do Uruguai, Nacional do Uruguai, LDU do Equador e Independente Del Valle do Equador. Destes 5, um será o cabeça de chave do grupo do Cruzeiro. Então, repetindo, o Cruzeiro vai estar ou no grupo do Boca Juniors da Argentina, ou no grupo do Peñarol, ou no grupo do Nacional do Uruguai, ou no grupo da LDU do Equador, ou no grupo do Independente Del Valle. E aí vamos ver, depois pote 3 tem Júnior Barranquilla da Colômbia, Universidade Católica do Chile, Rosário Central da Argentina, Independente Santa Fé da Colômbia, Always Red da Bolívia, Coquimbo do Chile, Deportivo La Guaira da Venezuela e Cusco do Peru. E aí no pote 4, Universidade Central da Venezuela, Platense da Argentina, Mirassol aqui do Brasil, Independente Rivadavia da Argentina e os outros 4 que vão sair aí deste mata-mata das primeiras fases da Copa Libertadores. Dia 18 de março, então, é o sorteio, obviamente, estaremos lá para acompanhar tudo. Qual será o grupo do Cruzeiro na Copa Libertadores de 2026. Terminou a Copa do Brasil e com Caio Jorge na artilharia, dividindo o posto com Ryan do Vasco. Ryan do Vasco não marcou, Caio Jorge marcou 5 gols, artilheiro da Copa do Brasil, dividindo com Ryan, artilheiro isolado do Brasileirão. Não deixa de ser uma marca importante aí para o Caio Jorge. A semana começando, vamos ver se o Cruzeiro aí intensifica alguma negociação. Diretoria trabalhando muito no mercado para trazer aí reforços a pedido do técnico Tite também. E claro, dentro de tudo aquilo que o Cruzeiro vinha mapeando no mercado para ter um time forte pensando na temporada de 2026. Ontem à noite a gente trouxe Vitão, zagueiro do Internacional. É um zagueiro que realmente interessa. Claro que precisaria ali chegar em um valor mais acessível. O Inter hoje pede 10 milhões de euros para liberar o atleta. Tá falado, pessoal? Fala, pessoal. Estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.